It Capítulo 2 é a conclusão épica daquele que se tornou um fenômeno dos filmes de terror, sendo de maior bilheteria nos cinemas até hoje. Agora o Clube dos Otários cresceu, 27 anos se passaram, e eles têm que retornar a Derry para cumprir a promessa de matar Pennywise, caso ele ainda não estivesse morto. E meus amigos, o que eu mais amo no vídeo de hoje é que eu vou poder discorrer o filme e explicar pra vocês o final, porque na época a galera achou um lixo, a galera achou muito xoxo. O pessoal queria uma coisa mais sanguinária e também queriam que o Pennywise fosse um monstro, sabe? Tipo, monstros que a gente tá acostumado, e não um ser cósmico, super complexo e relativamente fácil de ser vencido. E assim, sobre esse lance do fácil de ser vencido, é babado, viu? Porque o Pennywise, tipo assim, o filme faz parecer que, era só isso, mas existe toda uma complexidade naquilo que eles fizeram, sabe? Não é só ir lá e xingar o Pennywise e pronto, não. E eu vou explicar tudo assim que o momento chegar. Vai ser maravilhoso. Se você é daqueles que, It Part 2 é meio xoxo, você vai gostar. Você vai falar, caraca, foi pesado mesmo, foi babado pros caras, não foi fácil. É que o filme, talvez o diretor, ele chegou lá. Só que faltou, talvez, desenhar um pouco mais, sabe? Pra ficar bem claro o babado. Você tem que analisar mesmo o filme. Mas enfim, olha, trago mais bastidores, como sempre, porque eu amo demais e tem bastante coisa sobre as crianças terem voltado pro set, grandes, os adultos que foram escolhidos e tudo mais. E eu tenho que agradecer os likes, né? Eu fiquei muito surpreso, já que eu pedi em It Capítulo 1 6 mil likes pra poder voltar, pra poder gravar o capítulo 2, pra saber se vocês gostaram do vídeo. E gente, a gente bateu quase 10 mil likes, assim, no momento que eu tô gravando aqui, quase 10 mil likes. Que loucura! Eu amo vocês, gente, amo vocês demais, vocês são, nossa senhora. Bom, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e assiste comigo It, a Coisa, capítulo 2. Galera, já uma curiosidade sobre o casting, o diretor falou que foi muito fácil escalar dessa vez os adultos, porque como o It Part 1 foi um grande sucesso, todo mundo queria participar de It Capítulo 2. Ele próprio falou que a galera toda de Hollywood estava afim de fazer o segundo filme, porque sabia que seria um hit, né? Sabia que todo mundo voltaria pro cinema pra poder ver a conclusão. E aí ele falou que foi fácil. Assim, na verdade, o Bill Hader, que fez o Rich Tozier, mais velho que, né, que quem interpretou o pequeno foi o Finn Wolfhard. Ele foi escalado por causa do Finn Wolfhard. E ele conta nos bastidores que, tipo, ligaram pra ele e falaram assim, sabe o menino do Stranger Things, que fez It Part 1? Ele falou que queria que você fizesse. E aí o povo tá sondando pra ver se rola você fazer. Aí ele falou que quando ele chegou na reunião com o diretor, com o Andy Muschietti e a Bárbara, eles falaram, então, sabe o Finn Wolfhard? Aí ele falou, sei. Aí ele, o que fez Stranger Things? Ele falou, sei, que fez a primeira parte e tal. Ele queria que eu fizesse ele, né? Aí eles falaram, pois é, ele acha que você vai ficar perfeito e tal. Ou seja, o Finn, nessa época, já tinha um certo prestígio, um certo poder. E ele próprio comenta, ele próprio fala, mano, de pensar que eu escalei o Bill Hader, né? Porque eu queria que ele fizesse. Então, tipo, muito louco. A Jessica Chastain, ela foi convencida pelo próprio Andy Muschietti, porque eles já eram amigos, né? Aí ela falou que a Bárbara e o Andy ficavam mandando fotos da Sophia Lillis, que fez a Beverly no primeiro filme, e comparando e falando, olha a semelhança, olha como parece. Aí ela falou bem assim, tá... Bom, parece. Aí disse que na primeira reunião que eles fizeram, eles exibiram o filme pra ela. E ela falou que com 10 minutos de filme, ela já falou, não, que crianças fantásticas, que incrível, vou fazer. Ela falou, claro que eu aceito fazer. Eles comemoraram e tal. E aí a Sophia Lillis, ela falou que uma coisa engraçada foi que enquanto eles gravavam o primeiro filme, eles já pensavam que ia ter a versão deles adultos, né? Então eles falavam, cara, vamos se esforçar o máximo possível pra que as nossas versões adultos gostem da gente e nos aprovem. Pra querer fazer a gente adulto, né? E aí ela contou que no final das gravações do capítulo 2, os adultos, o elenco adulto chegou neles perguntando se eles aprovavam a versão adulta deles, né? Então, tipo, ela falou, cara, lá atrás a gente tava com essa preocupação. E o elenco adulto gravou com a preocupação do elenco jovem aprovar. Quer dizer... Sinergia total, né? Além disso, mais uma curiosidade, todo o elenco jovem escreveu uma carta pra o eu deles do futuro, né? 27 anos à frente. Não da Sofia, da Beverly.
entende? Do Ben, do Bill, do Rich, do Ed, eles escreveram como personagem. E essa carta foi entregue para os atores quando eles foram escalados. Então eles leram para eles entenderem quem era o personagem e como o ator entendia aquele personagem para que eles seguissem essa linha, sabe? Então o It foi meio que muito doido. O Andy Muschietti e a Bárbara falaram que eles trabalharam durante 4 anos no livro. Só no livro, só lendo o livro, relendo, voltando, vendo de novo, marcando 4 anos. Então a gente percebe que é um projeto que tem muito coração. Sabe, tem muito o coração, tanto dos diretores, do produtor, da produtora no caso, do elenco, dos profissionais envolvidos, uma loucura isso, eu amei saber disso. E agora, bora entender que filme que é esse. E o filme começa exatamente do ponto onde acabou o primeiro, com eles fazendo aquela promessa de voltarem 27 anos depois, caso o It não estivesse morto. E aí mostra a Derry 27 anos depois, tá tendo um festival, e nós vemos um jovem chamado Adrian Mellon com o seu namorado ali durante o festival. Eles são super fofos, super queridos. Quando uma gangue, né, um grupinho de homofóbicos ali de Derry olha pra cara deles e fica com ódio deles. Imediatamente, bom, isso é dito, né, que o povo de Derry, eu falei isso no primeiro filme, eles são dominados por It, né, pelo Pennywise. Então o Pennywise, ele faz com que, ele planeja com que certas coisas aconteçam pra facilitar o trabalho dele, né. Então todo o ódio, toda aquela raiva que esse grupo homofóbico tá sentindo, é na verdade o Pennywise quem tá fazendo eles sentirem isso. Porque nesse momento fica claro que o Pennywise voltou pra Derry. Então todo mundo começa a se sentir diferente, né. Os pais começam a ficar mais aleatórios, não ligando muito pros filhos, os adultos não estão nem aí pra violência, né? E quem é violento acaba se tornando mais violento. Porque é a essência do Pennywise. Então eles atacam esses dois jovens e jogam um deles de cima da ponte. Quando o namorado desce pra pegar, esse cara é salvo pelo Pennywise. E aí o Pennywise olha pra cara desse namorado e morde o que foi jogado da ponte e arranca o coração dele. É uma cena super creepy. Pra um começo de It, a coisa é creepy. O fato é que o Mike, lembram do Mike? Pois é, ele não foi embora de Derry. Ele continuou em Derry e ele escuta a polícia falar sobre algo muito esquisito, um ataque que acabou de ter debaixo da ponte lá, não sei das quantas, no festival de Derry. Ele corre pra lá e ele vê a mensagem, come home, né? Venham pra casa, escrita com o sangue do Adrian. Imediatamente o Mike sabe que o Pennywise voltou. E uma coisa interessante, uma mudança que eles fizeram do clássico pra esse remake, é que no clássico o Pennywise, ele não quer que a galera volte 27 anos depois. Porque, na verdade, ele tem medo dos adultos. Ele tem medo que os caras não tenham medo. Não medo, né? Mas ele sabe que esses caras podem atrapalhar ele. Pode atrapalhar os planos dele. Ele sabe que ele fica meio que em perigo perto deles. Aqui não. Aqui ele faz a linha. Acho que como ele sabe, né? Aqui, como esse Pennywise fica meio que estabelecido que ele sabe que eles vão voltar pra Derry, então ele faz a linha, venham, que eu não tenho um pingo de medo de vocês e agora o bicho pega, sabe? Fica pousada, né, pra você não se desmaiar aqui agora. Prometa a mão nessa cara. Bom, e aí o Mike começa a ligar pra cada um do Clube dos Otários. O primeiro que ele liga é pro Bill, e o Bill se tornou um escritor, porém ele escreve livros com finais terríveis, assim. Ninguém gosta dos finais dos livros do Bill. E isso é um aceno ao próprio Stephen King. É o tipo de crítica que o Stephen King sempre recebeu a respeito dos livros dele. Que todo mundo gosta da história, acha criativa, acha muito louca, acha uma viagem, mas não gosta do final. Os finais são sempre tipo, ai gente, como é que final é esse? As críticas do livro do Stephen King sempre foram essas. E ele vai aparecer, tá? No filme. Ele aparece aqui, fazer uma pontinha também. Logo mais ele aparece, aí eu comento. Aparece, inclusive, com o easter egg de uma outra obra dele, que provavelmente é uma que o Andy Muschietti, que é o diretor, gosta. Mas ele tá no set de um filme que tá sendo produzido do livro dele, né? E o Stephen King é rei de ter livros adaptados pro cinema. Pois ele chega no set, aparece um diretor super famoso, inclusive ele é diretor de cinema mesmo, falando pra ele, e aí, você escreveu o final? Aí ele falou, mas é que o final não tava bom? Ele falou, não, o final do livro é um lixo. Eu preciso de um final mais impactante. Então a gente percebe que ele tem esse problema. E quando o Mike liga pra ele, ele não se lembra do Mike, mas quando o Mike fala que é de Derry, a cicatriz na mão dele começa a queimar. E ele não entende por quê. Só o Bill que mostra que a cicatriz queimou, mas na real a cicatriz de todos eles começa a queimar quando as memórias começam a voltar. Depois ele liga pro Rich, e o Rich, ele se tornou um comediante. E aí ele vomita, né? Mostra ele vomitando de pavor de ter recebido a ligação do Mike. E em seguida ele
entra num palco pra poder fazer comédia e ele começa a reviver umas memórias, o povo começa a chamar ele de Rich Boca Suja, que é como ele era conhecido quando era o apelido dele, o apelido maldoso dele quando ele era pequeno e tal. O Ed se tornou um analista de risco, né? O Ed, ele era o mais medroso, a mãe dele vivia dizendo que ele era doente, que ele precisava tomar vários remédios, né? Ele tinha um monte de coisa, enfim. E quando ele cresceu, ele virou um analista de riscos, ou seja, ele vê o que pode acontecer com alguém ou em alguma ocasião, e aí ele vende seguro pra essa pessoa, falando, olha, caso aconteça isso aqui que eu tô falando pra você, você tem seguro. Pode ser? E aí quando ele recebe a ligação, ele bate o carro e ele tá falando com a esposa dele, e é uma coisa muito engraçada, né? No livro fala que ele se casou com uma mulher que era a cópia da mãe dele. E aí no filme, muito engraçado, porque a mesma atriz que fez a mãe dele no primeiro filme faz a esposa dele aqui, sabe? Pra fazer esse link com o livro. Eu achei muito legal essa parte. O Ben se tornou um arquiteto, porém ele é meio antissocial, ele não consegue lidar com as pessoas, com gente, né? Acho que devido à maneira que ele cresceu, fora o Clube dos Otários, as outras pessoas eram muito hostis com ele, principalmente em Derry, né? E ele também é muito solitário, ele sempre teve medo de ser solitário, no livro fica mais claro isso. E aqui mostra que ele tá na casa dele, a casa dele é toda aberta, é imensa e ele tá sozinho lá dentro, sabe? E um easter egg que tem aqui, que é muito legal, é que um dos funcionários dele, que tá ali presidindo a reunião, falando sobre a construção que eles estão fazendo e tal, porque, né, eles estão no arquiteto, é o mesmo ator que fez o Ben no It, a Coisa de 1990. Olha que legal. E aí aqui ele faz um personagem que trabalha para o Ben dessa nova versão. A Beverly é uma designer de moda. Quando o Mike liga pra ela não reconhece, ela tem que fazer força pra lembrar, e ele fala da cicatriz na mão dela. Ele fala, você não lembra, né, que cicatriz é essa ou como você fez? Pois é, vem pra Derry que eu vou te explicar. Só que a Beverly, ela vive um relacionamento abusivo, né? Ela acabou espelhando o relacionamento que ela tinha com o pai e se casou com um cara que, na hora que ela fala que ela tá indo pra Derry, o cara tem um ataque de raiva, fala que ela não vai sair, começa a falar que ninguém ama ela mais do que ele e que ele vai ter que fazer uma coisa que ele tem que fazer, e aí ele pega um cinto, começa a bater nela assim. É bem assim, né? Uma cena bem gatilho pra quem vive relacionamento abusivo ou já viveu, que ela é bem pesada. E a Beverly ataca esse cara também na cabeça, igual ela atacou o pai dela no primeiro filme. Ela sai de casa, pega um táxi e vai pra Derry. E o Stanley, coitadinho, ele é o último, né, que eu vou comentar agora. Quando o Mike liga pra ele, acontece uma coisa meio chata, né, meio ruim. Por quê? Ele é o único que quando o Mike liga, se lembra instantaneamente do que aconteceu. Ele fala, né, o Pennywise, o palhaço, voltou. Ela voltou, não foi? É por isso que tá me ligando? Tá começando de novo, Stan. Quer dizer, ele passou esses anos todos, provavelmente, com esse medo de que o palhaço voltasse. Porque a promessa era, voltamos pra Derry se o palhaço voltar. Tomara que a gente tenha matado, né? E aí não mataram. Então, acaba que ele é o primeiro a morrer porque ele se suicida. E tem um motivo pra ele ter se suicidado, tá? Nesse momento, assim. Bom, eu não vou falar agora. E aí, porque no final também se explica porque que ele se suicidou. Então, guardem esse momento triste, impactante, porque mais pra frente eu conto pra vocês qual é que é. E aí vocês se lembram do Henry Bowers, aquele moleque chato? Pois é, ele não morreu, tá? Depois que o Mike jogou ele lá de cima, por mais que ele tenha caído de metros, de costas e tenha batido em todos os cantos ali, ele não morreu. Ele volta pra casa, ele é preso, acusado do assassinato do pai dele. E anos depois, ele tá na ala psiquiátrica, porque ele foi considerado louco, né? Ele ficou meio tantã depois que o It dominou a mente dele e voltou a hibernar. Porém, ele vê uma bexiga vermelha, é o It se mostrando pra ele, porque é a mesma bexiga que ele viu quando ele era mais novo. Ele começa a seguir a bexiga, entra no quarto e dentro do quarto, o Hochstetter, que foi aquele primeiro amigo dele que foi morto nos esgotos, aparece, versão cadavérica, né, versão zumbi, vai pra cima dele e dá aquela bendita, né, aquela maldita daquela faca pra ele. Por quê? Imediatamente o It, né, o Pennywise, sabendo que o Clube dos Otários vai voltar pra Derry, ele já chama o Henry Bowers pra tentar dar um jeito neles, porque como eu disse, o Pennywise aqui, ele tá tentando fazer a linha, não tenho medo de vocês, venham que eu tô preparado e eu vou matar todos vocês. Mas na real, isso aqui é a demonstração de que ele está sim temendo não conseguir atacar o Clube dos Otários. Porque, lembrem-se, eles precisam ter medo do Pennywise pra que o Pennywise tenha poder sobre eles, pra que o Pennywise realmente ataque eles. Senão o Pennywise não consegue. Ele não consegue ferir, não consegue cortar, não consegue chegar. É isso.
tá? O lance é ter medo. É perder para o medo. Perder pro Pennywise é perder pro medo. Bom, o Clube dos Otários chega ali no restaurante chinês pra poder se reunir, e aí tem um easter egg muito legal, porque quando a Beverly chega, o Ben chega depois dela. E aí ele pergunta se é preciso uma senha pra poder entrar. E essa foi a primeira coisa que a Beverly falou pra ele lá na escola no primeiro filme, vocês lembram? Por acaso precisa de uma senha? Vai me deixar passar? Ou eu preciso de alguma senha secreta? Ah, muito fofo. Outro detalhe que eu gosto muito é que, se você perceber o braço da Beverly, ele tem algumas marcas vermelhas, né? E eu amo esse tipo de continuidade nos filmes, porque ela tem essas marcas porque ela sofre, né, violência doméstica. Então, tipo, eu acho um detalhe super legal. Eles se reúnem, eles dão risada, nossa, o Richie é um grande de um comediante mesmo. Ele já era, né, o comediante do primeiro filme, o alívio cômico. Aqui ele é de novo, então ele começa a zoar o Ed. É maravilhoso, assim, eles se lembram de tudo. Só que aí tem um momento, quando chega os biscoitinhos chineses, os biscoitinhos da sorte, né, na verdade, eles começam a abrir e as palavras não fazem sentido. Eles juntam tudo e formam a frase: acho que o Stanley não pôde vir. E aí eles percebem que o Stanley não tá lá. Nisso, os biscoitinhos da sorte começam a se transformar em uns bichos, assim, uns bichos horríveis. E começa a sair uma água preta, que é o esgoto de Derry, em cima da mesa, assim. E eles começam a atacar a mesa, eles ficam, nossa, pirados com isso. E quando eles saem muito nervosos com o Mike, porque o Mike não contou pra eles o motivo deles terem voltado. Pra nenhum deles. O único que sabia o motivo, mesmo estando fora de Derry, era o Stanley. Então, o que a Beverly faz? Liga pra saber cadê o Stanley. E quando a esposa do Stanley atende, ela fala que ele se suicidou. E aí um detalhe também é que tá escrito It na parede da banheira do Stanley. E quem escreveu foi o próprio ator, na hora da gravação mesmo. O Andy Muschietti, ele é muito orgânico, sabe? Ele é muito... Tem coisas que ele cria na hora, que ele decide na hora, sabe? E é nesse exato momento que a Beverly acaba se lembrando de algo, só que ela não fala. Mas ela já sabia que o Stanley estava morto, que ele tinha se matado antes da esposa do Stanley falar. E isso chama a atenção do Ben. O Ben percebe. Bom, eles todos voltam pra pensão, pros lugares... Não, eles todos estão em uma única pensão, parece que Derry tem só uma, né? Então todos eles voltam pra pegar as malas e irem embora, porque agora eles se lembraram porque que eles estão ali. Por causa do Pennywise, tá todo mundo apavorado, querendo ir embora. E o Mike pede, pelo amor de Deus, pro Bill ir com ele pra ele poder explicar o que é que ele descobriu nesses anos todos de estudo. Porque ele fala, se você resolver ficar, você pode convencer a galera, porque o Bill, ele sempre foi o líder e ele continua sendo o líder. Chegando lá, o Stanley, ele batiza uma água com algumas raízes e tal, que é um negócio meio alucinógeno, pra poder fazer com que o Bill abra o olho dele, consiga ver o que ele vai explicar. E ele explica que ele falou com nativos americanos, uma tribo chamada Chocopiwa, que morava próxima a Derry. E eles assistiram o Pennywise chegar, a coisa chegar em Derry. E a coisa acabou atacando eles, mesmo eles não sendo de Derry, com formas mais variáveis possíveis. Então, assim, com uma forma de um pássaro, depois com a forma de um demônio, assim, de um bagulhão enorme. E aí o líder dessa tribo disse: todas as coisas vivas devem obedecer à lei da forma que habitam. Por quê? Isso era uma coisa que ele já entendia. Que o Pennywise, né, que o It, que aquela coisa, não era ele. Era a forma que ele resolveu habitar para poder atacar os Chocopiwa. Então eles criaram um ritual chamado Ritual de Chud, que é onde eles conseguiriam, né, aprisionar a forma do It, né, as luzes da morte, num receptáculo e prender ele pra sempre ali dentro. E aí o Mike explica que eles podem fazer aquilo, mas tem que estar todos eles, porque pra funcionar tem que estar todos os que o It já tocou, os que o It já tentou atacar, mas não conseguiu matar, porque o It ataca e mata, ataca e mata. O It atacou e não conseguiu matar, então tem que ser com eles. E nesse momento o Bill acaba retornando as memórias dele, né? Ele acaba acessando as memórias, ele entende a importância de matar o Pennywise, até porque o Pennywise vai continuar matando outras crianças, né? De todos eles, o Bill é o que mais sofreu, né? Nenhum deles perdeu um parente ou alguém próximo, alguém que amasse para o It. Então eles não conseguem compreender direito as motivações do Bill, mas o Bill sabe as próprias motivações. E o Mike sabe a importância de matar o Pennywise porque ele nunca foi embora. E aí que vem a cena, gente, que eu vou comentar rapidamente, da garotinha, que ela é morta pelo Pennywise. Ela tá numa partida de beisebol e aí ela vê um vagalume, ela desce, começa a seguir esse vagalume e acaba chegando no Pennywise, que tá escondido no escuro debaixo dessa arquibancada. Uma coisa interessante que eu gostei dessa adaptação é que no momento em que o Pennywise fala que é amigo dela, né, que quer ser amigo dela, ela fala: você não é meu amigo, você é horrível. Deus me livre, você me dá medo, você é assustador. E ela começa a sair. Eu sou seu amigo também.
Você não é meu amigo. Você me dá medo. Isso eu gostei, isso foi uma atualização muito legal que eles colocaram, porque as crianças hoje em dia, a gente entende, né, que as crianças hoje em dia, elas não são bestas, elas não são idiota, né, tipo assim, não que nos anos 80, você que era criança nos anos 80, pelo amor de Deus, não se sinta dessa forma, mas é que nos anos 80 parece que era mais fácil enganar as crianças, tipo, mano, é um palhaço horrível dentro do bueiro, por que você não corre, menino? E ele não corre, porque não necessariamente aquilo tá assustando. Ele acha estranho, né, o George, mas ele não corre. A menina, imediatamente ela olha pro It e fala, você me dá medo, sai fora. E ela vai embora. Essa é uma atualização que eu gostei. E aí ele usa de psicologia pra chegar até ela, né? Ele fala que ele é feio e as pessoas zombam dele, porque ele sabe que a garotinha é zombada também na escola por causa de uma mancha de nascença que ela tem. E aí ele fala, eu consigo tirar essa mancha de você. Ela fala, ai, sério? Ah, eu quero ver. Ah, eu gostaria de tentar. E aí ela chega perto dele, conta até 3 e ele vai lá e ataca ela. Na verdade, ele morde, né, a cara dela. É um ataque assim super assustador. É um ataque que lembra muito do George, a maneira que ele crava, né, na menina. É bem legal. Você tem que falar 3. Mas é uma cena que, como um todo, eu acho ela dispensável. Eu acho que ela não precisava estar ali. Eu acho que o Andy Muschietti colocou mesmo porque talvez, no fim das contas, ele tenha achado que o filme... Acho que aquela insegurança, sabe? De falar bem assim, cara, mas é que It Parte 1 foi um sucesso. Todo mundo fala muito da abertura, todo mundo fala do momento do George. E a gente não vai ter um momento assim nesse. Será que as pessoas vão esperar por isso? Então eu acho que teve um pouco de insegurança nele na hora de fazer esse segundo filme. E ele falou, vamos colocar uma cena pra ninguém sentir falta de algo aqui, não saber o que é, né? Pra ter tudo que teve no primeiro filme. Pelo menos os aspectos principais. Bom, na pousada, a galera decide que vai embora e a Beverly começa a contar o que foi que ela viu quando ela ficou presa nas luzes da morte do Pennywise lá do primeiro filme. Ela viu todos eles morrerem. Então eles decidem assim, pô, mas a gente vai morrer, então vamos embora, vamos viver. Ela fala bem assim, não, vocês não estão entendendo, a gente vai morrer muito em breve. Se a gente não destruir o It, não adianta nada a gente ir embora, porque a gente não vai ter vida pra viver. Não é que a gente vai morrer um dia, a gente vai morrer em breve. O Stanley foi o primeiro, assim, os próximos, tá próximo já do próximo morrer. Por quê? O It infectou todos eles, né? Ter tido contato com a coisa fez com que eles fossem infectados por um bagulho que vai crescendo no corpo deles e impede que eles tenham filhos e impede que eles tenham uma vida longa também, né? Então assim, você não morre pro Pennywise na hora que o Pennywise decidiu te matar, mas vai morrer em breve. Não vai ter uma vida, você vai morrer. Por isso, eles falaram, cara, morrer por morrer, então vamos ficar, né? Vamos lutar contra o Pennywise. Bom, o Mike começa a fazer um trabalho de tentar trazer a memória deles, as coisas que eles passaram, né, naquele verão com o Pennywise, principalmente naquele verão. E aí ele começa a passar pela cidade com eles, até que eles chegam num esconderijo que o Ben tinha montado pra eles. E ali, o Mike explica pra eles que, pra o ritual funcionar, eles vão precisar de um artefato da sua infância. Algo que represente muito aquele momento em que eles viveram, aquele verão que eles viveram, a sombra do Pennywise. Que eles vão ter que queimar esse artefato dentro do receptáculo ali, do ritual de Chud, e ali vai puxar o Pennywise pra dentro daquilo ali, né? Vai puxar coisas pra dentro daquilo ali. E aí ele fala, pra vocês terem a experiência e voltar à memória, vocês precisam ir sozinhos. Então não podemos estar todos juntos. A gente tem que estar cada um por si, Deus por todos. E a primeira que a gente vê tendo contato com o passado é a Beverly. Ela chega no antigo apartamento dela e tem uma velhinha morando lá, a velhinha deixa ela entrar. Ela vai até o quarto dela e encontra na parede, assim, ela rasga, né, o papel de parede, puxa um negócio assim. E aí lá dentro tem um maço de cigarros e tem aquela cartinha, cabelos de fogo e tal, que o Ben mandou pra ela. Ela guarda aquilo, né, no coração com muito afinco, e é aquilo que vai ser o artefato dela. Quando ela volta pra sala, a velhinha fala, não, eu fiz um cafezinho pra gente, eu botei uns bolinhos pra assar, fica aqui, vamos conversar. Elas começam a conversar, a velhinha dá um chá pra um café, e ela bebe, e ela faz uma cara quando ela bebe o café. Por quê? No livro fica claro que o café tem gosto do esgoto de Derry. E aí a Beverly acha aquilo horrível, né? Acha esquisito, bota ali. E a velhinha tem uma cena super creepy, que é quando a velhinha fica parada olhando pra Beverly, parece que ela deu erro. E de repente ela se mexe. Essa cena, ela é impecável, ela é incrível. E não tem CGI, vocês acreditam? Uma curiosidade. Essa velhinha, ela conseguia ficar parada nesse nível. Depois disso, ela volta pra ver os biscoitos lá dentro e começa a falar sobre a vida dela. Fala que o pai dela era do circo e que ela era uma garotinha que amava o papai. Quando a Beverly olha pro quadro, a pessoa no quadro é uma menininha e o Pennywise. Em seguida, a Beverly é atacada. A velha vem como um bicho enorme, gigante, pelada, tipo uma velha mutante enorme, pelada, né? Nossa senhora, que medo.
E quando a Beverly tá pra sair, o Pennywise aparece, como na forma, digamos assim, na forma humana dele, e fala que ela ainda não conseguiu impedir que eles morressem, que ela não mudou nada, que eles ainda vão morrer um por um. E ela não tem medo naquela hora, ela fica nervosa, sai, quando ela olha o prédio tá todo abandonado, porque tudo aquilo foi criação do Pennywise. Então assim, o que me pega nesse quadro é que eu acho que ele, de fato, o Pennywise, a coisa, conheceu essa véia e o pai dela e tomou a forma do pai dela. Achou interessante a forma do pai dela e talvez tenha até mutantizado o palhaço que ele fazia, sabe? Talvez o pai dela fizesse esse palhaço igual o Pennywise, mas ele foi lá e deixou mais medonho, porque é a forma preferida dele, né? É dito que é a forma preferida do Pennywise, é o palhaço. É o Pennywise ou o palhaço, né? Que no caso ele não tem nome. Então, pra mim, a interpretação desse quadro é essa, tá? Esse é o motivo pelo qual a velhinha fala que aquele é o pai e o pai dela é a cara do Pennywise. Bom, o Bill tá andando pela cidade e acaba encontrando a velha bicicleta dele, né? Que tem escrito Silver ali e tal. Ele entra pra comprar e o dono da loja é simplesmente o Stephen King, né? O cara que escreveu It, a coisa. E assim, uma curiosidade, né? Um easter egg é que essa placa que aparece atrás do Stephen King é a mesma placa do filme Christine, o Carro Assassino. Vocês já ouviram falar? Bom, quem é muito novo acho que não ouviu, mas quem tem a minha idade pra baixo, que cresceu assistindo o Cinema em Casa, Sessão da Tarde, com certeza se lembra do Cinema em Casa, porque passava no SBT muito e dava um medo, porque era um carro horrível que matava as pessoas. Christine, o Carro Assassino. Amanhã, 2h15 da tarde, no Cinema em Casa. É super piração, né? É do Stephen King também. E qualquer dia eu trago pra vocês no Bora Conhecer essa pérola, porque, olha, é uma pérola esse filme. É bom, é interessante. Não, é bom, mas assim, na minha memória ele é bom. Acho que ele não é bom, não. Reassistindo, acho que eu vou achar ele meio nada a ver. E o Stephen King, né, ele deu um depoimento a respeito do que ele achou do filme, o que ele achou que seria o filme, e ele falou que, assim que ele assistiu as duas primeiras cenas do filme, que era o Billy fazendo o barquinho depois entregando pro George, o George brincando e o barquinho caindo na boca de lobo, no bueiro, ele falou que ali ele tinha certeza que o filme seria um sucesso. Porque ele falou, nossa, captou exatamente como eu gostaria que essa cena fosse feita, sabe? A ideia que eu tinha de como, desse universo como um todo. Ele falou, ali eu sabia que ia ser um sucesso. Então quando ele foi convidado pra participar do 2, óbvio que ele aceitou, apesar do Andy Muschietti, o diretor, achar que ele não fosse aceitar, mas ele avisou o Andy que ele não dava sorte, que ele dava azar. Que todo filme baseado numa obra dele, que ele fez participação, o filme não foi bem. E aí o Andy falou, a gente vai quebrar essa maldição agora. Eu ordeno. E assim, quebraram. De certa forma sim, porque o filme alcançou lá os seus milhões. Porém, não foi tantos milhões, né? Ele ficou mais pra trás, assim. Não foi um grande sucesso de bilheteria. Foi sucesso, mas não foi um grande sucesso. E o Billy encontra o artefato dele no bueiro, porque ele se lembra do dia que ele começou a xingar o Pennywise e falar por que ele levou o irmãozinho dele, por que ele não levou qualquer outra criança. E ele fala, eu levei seu irmão porque você não tava lá. O grande lance que assombra o Bill é a ideia de que se ele não tivesse fingido que ele tava doente, talvez ele tivesse salvado o irmão dele, né? Porque ele fingiu que ele tava doente pra não ir brincar com o irmão dele lá de barquinho. Então ele fala, você não tava lá. Só que o que acontece? Ele começa a ouvir a voz do irmão dele lá no bueiro. E aí ele olha e vê o irmão dele de fato no bueiro. Ele enfia a mão, falando pro irmão dele, dá a mão que eu vou te salvar. Que louco, né? Meio insano isso. E aí várias mãos começam a catar o braço dele. Eu acho horrível, porque ele encaixa a cabeça dentro do bueiro. Eu falei, nossa, que nojo. Nossa, que nojo. Quando ele enfia a cabeça lá dentro, não, nossa, eu ia lavar tanto essa parte minha aqui, que encostou no bueiro. Tá louco, enfim. E por fim, ele acaba tirando de lá de dentro um barquinho. Maravilhoso, né? E aí em seguida ele vê um menino que mora ali na rua e ele fala, menino, não se aproxima desse bueiro, hein? Que esse bueiro, se você ouvir alguma coisa nesse bueiro, o menino fala bem assim, eu não ouço nada nesse bueiro, mas eu ouço lá no meu banheiro. Às vezes nos canos eu ouço voz de criança e de um palhaço. E aí ele fala, ele fica desesperado e fala pros seus pais irem embora e tal. E o menino não entende nada, o menino fica morrendo de medo. É uma raiva. Sai de Derry, fica bem longe daqui, promete pra mim. Porque ele não fala coisa com coisa pro menino. E outra coisa, por que ele não foi falar com os pais do menino? Falar, né, pegou a bicicleta e foi lá e falou bem assim, desculpa, tudo bem, senhor e senhora, mãe e pai desse menino. Vocês já viram a taxa de mortalidade de criança em Derry? Pega o seu filho e vai embora, quando dá tempo. Não, ele fala pro menino falar pros pais e ir embora. Pô, você não ajuda, tá? Você não ajuda. Mas essa cena só existe pra ter uma outra cena aqui, mais pra frente, que eu vou comentar, que de fato ela é boa, ela é legal. O Ben encontra o artefato dele na escola. Na verdade, assim, ele não encontra na escola, né? Ele vai até a escola e acaba tendo uma memória. Essa cena não precisava existir porque o Ben, ele guardou o artefato dele pra sempre, que foi aquela página que a Beverly escreveu, assinou, que ela foi a única que assinou e tal. Ele guardou pra sempre aquela página do caderno dele. Ele só foi na escola pra gente poder ter um momento do Ben ali
ali de que ele foi armazenado pelo Pennywise, um outro momento que a gente não viu, aonde a Beverly aparece, xinga ele de repente, aí ela começa a pegar fogo, ele se esconde no armário, o Pennywise aparece dentro do armário, xinga ele também. E aí tem uma curiosidade que o Pennywise fala pra ele, kiss me fat boy, né, que é, me dá um beijo gorducho. E isso é um aceno ao filme dos anos 90, onde o Pennywise também fala a mesma coisa pro Ben, porque ele acha que ele tá beijando a Beverly, e ele tá na verdade beijando o Pennywise, e aí o Pennywise olha pra cara dele e fala, kiss me fat boy. Me beija, gorducho. Kiss me, fat boy. Misericórdia. Assim, a cena é boa, mas também dava pra ter, ó, Corte rápido. Faca. É Tramontina. mas aí também ia ficar meio assim, né? Tipo, e o Ben vai ficar fazendo o que nesse meio tempo, né? Então, é isso. O Ed, no entanto, vai até a farmácia e lá na farmácia ele acaba revivendo uma memória que ele teve de quando ele era pequeno também. E ele começou a ouvir a mãe dele sendo chamada lá no porão da farmácia. Quando ele desce, a mãe dele tá amarrada e aquele leproso tá vindo pra cima dela. Ele vem pra cima do Ed também pra atacar o Ed e o Ed, ele se lembra daquilo. Só que quando ele tá grande, ele se encontra com o leproso de novo. E aí ele vai lá e ele ataca o leproso com ódio, né? E começa a sufocar. E aí o leproso vomita nele de novo, um negócio horrível, assim, um vômito. Mas é muito engraçado que nos bastidores mostra, né, os 2 galões do vômito que vai vir. E se eu não me engano, pelo que eu me lembro, aquilo tem sabor, né, é essência de amendoim. Então não é ruim, né, aquilo ali é bem gostoso. Só que pro filme ficou horrível, né, ficou parecendo um vômito mesmo. E ali ele recupera a bombinha dele, chama de inalador e tal, mas é a bombinha, né. E o Rich vai até um fliperama abandonado. E dentro desse fliperama, quando ele chega pra ter as memórias dele, e na verdade o artefato dele é uma moeda, porque ele adorava jogar Street Fighter, adorava jogar outros jogos. E ali ele tem uma memória de quando ele era pequeno e ele tava jogando com o primo do Henry Bowers. E aí quando o primo do Henry Bowers fala que tem que ir embora, ele fala pro primo dele ficar e fala, por que você não fica? E aí o Henry aparece. E aí ele fala, você tá dando em cima do meu priminho, seu viadinho. E aí a gente descobre que o Rich Tozier, ele é gay, né? O grande segredo, a coisa que assombra o Rich é ter a sexualidade dele exposta. Ele sai correndo de lá porque os meninos estão chamando ele de gay, ele vai correndo pra praça e na praça ele é atacado pela imagem de um lenhador. E isso é simbólico porque nessa época, principalmente nos anos 80, essa imagem do homem lenhador era uma imagem de masculinidade, sabe? Então é tipo aquela imagem máscula atacando ele, sabe? Tipo, esse é o simbolismo da cena. E aí, em seguida, ele é de novo atormentado pelo Pennywise, que aparece, de fato, em cima do lenhador. Fala pros meninos, fala pra ele se ele quer revelar o segredinho sujo dele pros meninos. E ataca ele. Só que ele ataca, o Pennywise, ele não ataca, né? É aquele lance dele temperar, dele mostrar que ele tá ali e tentar fazer com que eles sintam medo. E aí, só um easter egg legal, interessante, é que quando você volta na cena do fliperama, tem um pôster atrás do Rich. E nesse pôster tá escrito It, na fonte mesmo do filme, só que é no papel rasgado, assim, sabe? Bem legal, né? Bom, tem um momento que a Beverly tá na pensão, e aí o Bill chega, e naquele momento desce um skatinho, parecido com o do menino que ele acabou de xingar, que ele acabou de falar pra ir pra longe, né? E tá lá falando no skate que o Bill não vai ser capaz de salvar ele também. E aí ele sabe que o menino vai no festival, o Bill vai correndo pra esse festival. Gente, chega lá, ele vê o menino entrando numa sala de espelhos, e é uma cena terrível, horrível, porque o Bill entra e o Pennywise resolve matar o moleque na frente do Bill, pra poder deixar ele mais traumatizado ainda, porque pra mostrar pra ele que mesmo que ele estivesse com o irmão dele, com o George, o Pennywise ia levar o George do mesmo jeito. Então assim, eu vou levar esse moleque e você não vai ser capaz de proteger ele também. Gente, o Pennywise, o moleque fica em pânico, né, quando ele vê o Pennywise. O Pennywise começa a bater a cabeça no vidro, e explode o vidro, e abocanha o menino, mas ele faz questão de abocanhar o menino ali de uma maneira pra espirrar sangue pra tudo quanto é lado. É uma cena super tensa. Eu achei super... Essa sim, essa é boa. A da menininha podia ter cortado pra mim. Essa tem fundamento, que é trazer a piração do Bill. Além do que ela é muito assustadora mesmo. Essa me dá mais medo do que a da menininha, de verdade. Bom, o Ed chega da pensão, vai tomar um banho, e ele acaba sendo atacado pelo Henry Bowers. O Henry dá uma facada na bochecha dele. Só que ele revida. Ele meio que se esconde atrás do chuveiro ali, da capa do chuveiro e tal, e dá uma facada no Henry. Quando a Beverly e o Ben chegam pra poder defender ele, o Henry saiu do banheiro e correu. E aí ele só olha pro Ben, dá
dá uma piscadinha assim. E dali ele vai atacar o Mike. O Mike tá na biblioteca esperando todos eles voltarem com seus artefatos pra eles poderem fazer o ritual do Chud. E o Henry aparece lá pra atacar ele. E na hora que ele tá quase conseguindo de fato atacar o Mike, o Rich é que ataca o Henry. Dá uma facada na cabeça dele. E aí ele morre. Finalmente ele morre, né? Tipo, ai... Torradinhas. Vai dar paz pra gente, vai ter paz. Aqui jaz Henry Bowers, enfim. Meu amor, um beijo no seu coração. Bom, o Clube dos Otários chega na casa da rua Nibble, porque eles sabem que é lá o esconderijo do Pennywise, é lá que eles vão conseguir atacar o Pennywise. É claro que o Pennywise não vai dar paz pra eles, então ele acaba separando o grupo ali nos primeiros momentos dentro da casa. Fica um grupo na cozinha e um grupo na sala. O grupo da sala, que tem o Ben é atacado pelo Pennywise. O Pennywise escreve na barriga dele, finalmente em casa. E na hora que ele vai cortar o pescoço do Ben, a Beverly chega e quebra o espelho. E aí acaba quebrando tudo aquilo, e aí meio que foi uma magia de reflexo que o Pennywise fez. Enquanto na cozinha, o Stan aparece na geladeira, a cabeça dele cai, aí a cabeça dele vira um bagulho, vai atacar o Rich, e o Bill pede pro Ed pegar uma faca pra dar na cabeça do Stan. Só que o Ed fica travado, ele fica travado de medo, ele não consegue se mexer. O Ben aparece e esfaqueia a cabeça do Stan, e o Stan morre e não consegue atacar o Rich. E aí, o Billy fica bravo com o Ed, fala bem assim, meu, isso não pode acontecer, você não pode deixar o medo te vencer. Aí ele fala, desculpa, eu travei, eu tive medo. E isso vai acabar custando para o próprio Ed, né? Vamos lá. Bom, eles chegam até o centro ali da onde caiu de fato o meteoro, né? Onde caiu a coisa, e aí se formou um monumento rochoso. Todos eles colocam os artefatos dentro do receptáculo, inclusive o artefato do Mike que eu não comentei é a pedra que a Beverly atacou na cabeça do Henry Bowers e que salvou ele. Esse negócio de vocês têm que achar um artefato, essa é a única parte que eu acho meio boba, sabia? Vocês acreditam? Tipo, eu acho meio fanfic, sabe? Sei lá. Ai, cada um tem um. E aí, tipo, você vai ver. O da Beverly, porra, legal. O do Ben, legal também. O do Bill, não sei se faz muito sentido esse barquinho ainda existir, ele conseguir recuperar esse barquinho. O do Rich, né, a moeda do fliperama, também não sei se faz muito sentido. Do Ed, que é a bombinha, também, não, entende? Então, de um modo geral, dois ali fazem bastante sentido. Os outros todos eu acho meio besta. Mas é isso, eles queimam, começam a fazer o ritual e as luzes da morte aparecem, as Death Lights. E aí o Mike fala, não olha para as luzes da morte, porque é meio que a forma primordial da coisa, mas não é a forma viva da coisa, a forma física da coisa, a forma primordial, sabe? É o que é, entende? Aí é difícil explicar. Mas a coisa é aquilo na sua forma primordial, na sua forma física ela é diferente. Ela é como se fosse uma aranha. Mas o lance é que essas luzes descem, entra dentro do receptáculo. Porém, assim que entra, todos eles vão pensar, conseguimos vencer. Começa a sair, menina, uma bexiga. A bexiga fica imensa e explode. E todos eles ficam perguntando pro Mike se isso é normal. E aí o Pennywise aparece, enorme, gigante, atrás do monumento rochoso. Ele começa a falar, você não falou pra eles tudo, né, Mike? Fala pra eles a verdade. E aí todo mundo começa a ficar bravo, fala pro Mike, que verdade? Pelo amor de Deus, que verdade? Você não me vem, Mike, vocês não me vêm com história agora, né? E a verdade, né, é que os Chocopiwa que fizeram o ritual de Chud, eles morreram. E assim, é óbvio, né? Assim, agora eu posso comentar com vocês uma coisa que eu queria comentar lá na frente, mas assim, não vou comentar pra não estragar. Mas é óbvio, né? Eles inventaram esse ritual, certo? E o ritual não é pra matar o Pennywise? Sim. Por que o Pennywise tá vivo? Now the world don't know. Esse ritual é falho. Só que aí o Mike explica. Eles não acreditavam, segundo o Mike, eles não acreditavam o suficiente que o Pennywise podia morrer, os Chocopiwa. Eles acreditam que o Pennywise pode morrer, mais do que os Chocopiwa. Então, com eles deveria ter funcionado. Mas não é assim que funciona. E aí o Pennywise explica assim, ele fala bem assim, isso aqui nada mais é do que gazebos. Que isso tudo não passa de... Como é mesmo, Ed? Gazebo? Que é placebo, né? Ele fala gazebo porque no primeiro filme, quando o Ed confronta a mãe dele, que ela dá um monte de remédio pra ele, ele descobre que aqueles remédios não é nada, é farinha de trigo em pílula. Ele fala, isso aqui é gazebo. Sabe o que é isso aqui? Gazebos. Não servem pra nada. E ele queria falar placebo. E aí o Pennywise deixa claro que aquilo são placebos. Aquilo, assim, isso aqui não é nada. É óbvio que um ritual... Ninguém na humanidade sabe de onde eu vim, quem sou eu. Então, tipo, não tem como vocês acharem que vocês vão montar um ritual e vão me pegar. E aí é que dá merda, né?
Bom, uma curiosidade sobre essa cena é que assim, o Bill Skarsgård, antes de começar as filmagens, ele foi chamado no estúdio pra poder fazer uma captura de movimento pra ver se ia dar certo, né? Porque na cabeça do diretor, ele queria essa cena dessa forma e ele sabia que ia ser necessário a captura de movimento. Então ele foi até o estúdio e ele fez uma cena maravilhosa. Gente, a cena é maravilhosa. Ele mesmo falou que ele sentou na cadeira e falou, cara, muito esquisito, porque não tem nada acontecendo, eu não vou poder ter braços nem nada, só a minha cara e eu tenho que entregar. E ele entregou uma cena que o próprio diretor falou, meu Deus, dá vontade de usar no filme. What game should we play? Operation? There's something about... De tão perfeita que ficou, o cara é ator mesmo. E aí depois ele gravou, de fato, essas cenas todas dele que vai acontecer aqui, ele gravou tudo nesse lugar. Porém, quando foram gravar os atores no estúdio, ele não precisava ter ido, né? Porque o próprio diretor podia dar as falas. Só que ele falou que ele fez questão de ir no estúdio dar as falas dele para os atores poderem interagir, porque ele queria que os atores sentissem o que ele tava falando, sabe? Sentissem a raiva, o ódio com que ele tava falando com eles, sabe? Pra poder entregar mesmo a atuação. 27 years I dreamt about you. I craved you. Quer dizer, é um cara, como eu falei pra vocês, todo mundo envolvido nesse filme tava muito comprometido. Desde os diretores, produtores até os atores, eles queriam que aquilo acontecesse aqui. E o Bill Skarsgård sabia que seria o grande personagem da vida dele, né? Ele, pra sempre, ele vai ser lembrado como Pennywise, sabe? Daqui 50 anos, se tiver qualquer menção a filmes de terror e tal, e tiverem que chamar atores, vão chamar o Bill Skarsgård lá pra poder falar sobre quando ele fez o Pennywise, com certeza. Porque é um ícone. Bom, o Pennywise imediatamente corre pra atacar o grupo e eles correm pra se esconder. Porém, eles acabam caindo em memórias assustadoras deles, né? Em memórias que vão trazer o trauma deles à tona, vão deixar a flor da pele, porque aí o Pennywise vai ter poder e vai conseguir carcar em cima deles. A Beverly acaba caindo no banheiro da escola, onde ela passou poucas e boas. E o Ben acaba caindo naquele esconderijo que ele montou quando ele era criança. Por quê? O grande medo do Ben é morrer sozinho. É morrer solitário. E os traumas da Beverly tem a ver com coisas mais ou menos que estão ligadas ao banheiro. Então assim, a Beverly, por exemplo, ela tá lá no banheiro, começa a entrar sangue e a porta começa a abrir e todo mundo que de alguma forma já representou abuso pra Beverly começa a aparecer. Então, aparece o pai dela, aparece o farmacêutico, lembra? O negócio, e ele fala assim, cheiro de Lois Lane. Lembra que ela trocou com o óculos dele, perguntou, nossa, como eu tô? Ele falou, nossa, tá a cara da Lois Lane, credo. Aparece o Henry Bowers e o Henry, ele aparece e as pessoas ficam se perguntando, nossa, mas por quê, né? O Henry, ele abusou, ele tentou abusar, né, da Beverly quando ela era mais nova, de fato. E algumas pessoas viram, e então a fama dela de vagabunda é porque algumas pessoas viram o Henry abusando dela enquanto os amigos dele seguravam e falaram, nossa, que menina pervertida. Ao invés de entender que o que estava acontecendo ali era um abuso, não, botaram a culpa nela, tipo. Então tem várias questões ali. E o Ben começa a ser enterrado vivo ali dentro, começa a entrar areia nele, ele começa a ser sufocado. A Beverly ataca os traumas dela, principalmente o pai. Na hora que o pai dela aparece, ela fica muito puta, ela empurra a porta com a perna, consegue abrir a porta e vê o Ben de frente pra ela. E é muito legal a cena porque não tem física, tipo assim, a física de cada lugar é um lugar, sabe? Então ela dá a mão pro Ben pra puxar ele e ela puxa, e na hora que ela puxa, ele recita o poema, sabe? Cabelos de fogo e tal. E aí ela cai em si, ela fala, nossa, era você, o tempo todo era você. Aí ela se lembra que o Ben sempre gostou dela. É super legal a cena, porque finalmente, né, Beverly? Mas assim, aí uma curiosidade sobre essa cena é que o sangue ia ser só até a metadinha, ia ser só até aqui, na Beverly, né? Chegou na hora, ela falou, não, o sangue tem que me cobrir, eu tenho que ficar até a boca de sangue. O diretor achou incrível, o Andy Muschietti falou, não, sério? Perfeito. Ela fala, claro, pra ser assustador de verdade, isso aí tem que me sufocar, tem que me... E ela falou que, além do mais, ela sabia a importância do sangue. O que significa... O medo que a Beverly tinha de menstruar, do sangue e tal. Então ela falou, não, tem que ser. E ela foi super incrível. Mergulhava, saía toda engasgada, assim, com aquele sangue falso. E a equipe falou, né, que de todas as pessoas, pra ela, foi as 2 semanas mais difíceis essas de gravação, porque ela tinha que se sujar de sangue todos os dias. Ela chegava e tinha que se sujar. Porque a partir dali ela fica suja de sangue até ela mergulhar no lago. Suja. O Bill acaba caindo lá no porão dele, onde ele vê o irmão dele e vê ele mais novo. E aí o irmão dele tá falando, a culpa foi sua, você deveria ter ido comigo, você deveria ter me salvado e tal. E o irmão dele fala, não foi minha culpa, né? O Bill mais novo fala, não foi minha culpa. Só que aí o Bill
mais velho e o mais novo começam a discutir, ele fala, não foi culpa sua. Ele tem que vencer esse trauma. Ele tem que perdoar a si mesmo. E finalmente ele consegue perdoar. Ele atira na versão dele mais nova, mostrando que ele se perdoa, né? Primeiro, lá no primeiro filme, ele atira no George, mostrando que ele superou a morte do George. Aqui ele atira nele mesmo, mostrando que ele se perdoa. E aí finalmente eles conseguem sair. O Ed e o Rich, eles vão pra uma memória que na verdade não é uma memória traumática pra eles. Eles vão pra aquele lance das portas, sabe? Que eles têm que sair. Aí tem uma muito assustador, nada assustador, sabe? Por fim eles vencem essa porta e conseguem sair também. Os mais importantes mesmo são os traumas do Bill, do Ben e da Beverly. E aí quando eles saem, o Pennywise tá prestes a matar o Mike. Ele vai conseguir matar o Mike e o Mike, ele meio que quer ser morto porque ele fala, cara, eu coloquei vocês nessa, eu achei que eu sabia o que eu tava fazendo, vai dar merda, eu não quero que vocês sofram. E aí na hora que ele tá pra ser morto, o Rich ataca uma pedra e insulta o Pennywise. E o Pennywise fica meio desconcertado com a pedrada e com o insulto. E vem pra cima do Rich. Quando ele xinga de novo o Pennywise, ele acaba sendo pego pelas luzes da morte. A cena é boa. A cena é boa porque ele vê as luzes através da boca do Pennywise, mas aí tem um buraco na cabeça do Pennywise e as luzes estão indo diretamente no Rich. Então o nariz dele começa a escorrer sangue, assim. Nossa, é uma cena excelente. Eu adoro essa cena. O Ed, vendo aquilo, ele se enche de vontade, ele não gosta, né, porque o Rich é o grande amigo dele, dentre todos os otários, eles são os mais chegados, né, um ao outro, e aí ele se enche de coragem e fala, não vou deixar, e aí ele ataca o Pennywise, ele ataca uma lança na cabeça do Pennywise e acaba ferindo o Pennywise mesmo. E aí na excitação dele, falando pro Rich que ele conseguiu e tal, o Pennywise ataca ele e mata ele na frente de todo mundo, gente. Por quê? Porque no fundo, ele ainda tinha medo. De todos, o Ed era o que tava mais com medo naquele momento, sabe? O Mike tá foda-se, o Bill, a Beverly e o Ben acabaram de vencer os traumas, o Rich tá irritado, o único ainda com medo, com resquício de medo, era o Ed. E é aí que mora o perigo, sabe? Pra você enfrentar o Pennywise babado e ter certeza absoluta que ele não vai te pegar, você tem que ter certeza que seja lá o que te causa medo, nesse momento não te incomoda. E nós somos seres, né, normalmente permeados de certos medos, né? Quando a gente é criança, a gente tem certos medos, quando a gente é adulto, normalmente os traumas nos trazem esse medo, nos fazem reviver coisas. Então o Ed, por mais que ele tenha atacado o Pennywise, tenha tido aquele momento de coragem, ele ainda tinha medo dentro dele. Ele nunca superou isso, então ele foi morto. O Pennywise atira o Ed, eles vão atrás do Ed, né, se reúnem ali enquanto o Pennywise tenta entrar naquele buraco, tá acabando com aquele buraco pra poder pegar eles. E aí o Ed fala, ele começa a contar da experiência que ele teve lá no porão da farmácia quando ele começou a esganar o cara todo doente. Ele fala que sentiu, ao tocar no cara, ele sentiu o Pennywise perdendo força e diminuindo. Ele sentiu que o Pennywise ficou pequeno e que ele ali conseguiria, se ele apertasse com mais força, matar o Pennywise. É aí que o Mike se lembra do que o Chocopioa falou pra ele. Todo ser vivo tem que respeitar as leis da forma que habita. E a Beverly tem a ideia de temos que diminuir o Pennywise, porque quando a gente atacou ele mesmo, né, quando eles eram pequenos, o Pennywise estava do tamanho da casa, do tamanho que eles conseguiriam pegar. Ela fala, então vamos se enfiar em algum lugar e fazer o Pennywise diminuir pra entrar nesse lugar. Aí eles deixam o Ed ali um momentinho e vão atrás do Pennywise. Só que quando eles chegam, o Pennywise surpreende eles, vai pra cima deles, a gente não dá certo. E aí eles percebem que existe mais de uma maneira de diminuir alguém, além de forçar a pessoa a entrar num lugar pequeno. É diminuir mesmo a pessoa. Então eles começam a xingar o Pennywise. E quando eles começam a xingar o Pennywise fala, oi? De novo ele fica meio, o quê? Mundos. Você pra gente é nada. Não passa de um palhaço. E aí tem uma hora que o Pennywise ele vem com a garra pra cima deles assim, e ele xinga, na hora, eles xingam o Pennywise, e você ouve o barulho do Pennywise não conseguindo atacar. Você ouve o barulho do pã, que não chegou, não vai. O menino sem cabeça. Impostor! Que é aquilo que eu falei pra vocês, não adianta. Se não tiver com medo, o Pennywise não consegue matar. Por isso, ele precisava do Henry Bowers. E é aí que a galera, percebendo isso, começa a ir pra cima dele, xingar ele de todos os nomes, e ele começa a diminuir, porque é a intenção deles, é que ele diminua. Ele diminui, não consegue fugir da forma de Pennywise naquele momento, porque ele tem uma forma física, é assim,
Agora eu acho que eu consigo explicar melhor. As luzes é como se fosse o espírito do Pennywise. E a forma física é o Pennywise físico. Então é como se nós, quem acredita, né, em alma e espírito, é como se a nossa alma não tivesse dentro do nosso corpo, tivesse fora. Nosso corpo somos nós, mas a nossa alma tá aqui, entende? Então o Pennywise a todo momento precisa de uma forma física, porém ele tem que respeitar as leis da forma que habita. Portanto, se ele é um palhaço nesse momento, se ele é o pai da véia, porque é a forma favorita dele, ele tem um coração. E é aí que o Mike, sabendo disso, enfia a mão no peito dele, puxa o coração, ele olha, dá uma última olhada, ele não morre instantaneamente, né? Porque ainda assim as luzes estão lá e tal, mas o coração tá lá. O coração pulsante, porque é a lei da forma do corpo que ele habita nesse momento. A lei da forma de um corpo humano é um coração batendo. Eles vão lá e esmagam o coração. E só aí ele morre e as luzes da morte se apagam. Matou o corpo físico. Aí morre também, tudo morre. E aí assim, basicamente, tá? O que é o Pennywise segundo o livro? No livro, ele é um ser, ele é o destruidor de mundos. Existe um ser milenar, assim, de Nossa Senhora, que é mais antiga do que o próprio Pennywise, que é mais antigo do que o tempo, que se chama Maturin, que é uma grande tartaruga que leva todo o universo com ela, no casco dela. E um dia, ela teve uma dor de barriga e vomitou o Pennywise. E ela é o grande inimigo do Pennywise, porque ela é dita, né? Ela é tida como a criação. E o Pennywise é a destruição, é o destruidor. Então eles são inimigos. Mas ela é muito maior que o Pennywise, claro. O Pennywise se escondeu dentro do universo, no planeta Terra, em Derry. Então antes de morrer, ele até fica falando, eu sou o destruidor de mundos, sabe? Ele não aceita, claro, ele fala assim, não é possível. Não é possível porque até este momento ele não tinha lidado. Tanto que assim, aí a gente tem que fazer tem que voltar lá no primeiro filme. A última palavra que o Pennywise fala pro Bill é medo. E aí ele cai. Medo. Por que ele fala? Porque pela primeira vez ele sentiu medo. O medo é o que dá força pra ele, mas ele nunca soube qual era a sensação do medo. Ele nunca de fato sentiu medo. Ali foi a primeira vez que ele sentiu. Então nunca, desde que ele chegou na Terra, há milhares e milhares e milhares de anos, nunca ele experimentou a sensação de medo. Até o Clube dos Otários. Então é assim que vem. Eles venceram os traumas, entende? Aí você pode ver até você pode tirar ensinamentos e ideias disso, né? Porque na nossa vida, todos temos Pennywise. A maioria de nós tem algum trauma, tem alguma coisa. E muitas dessas vezes, muitos desses traumas nos impedem de viver, né? Claro que tem pessoas que têm. A gente não pode nunca na nossa vida, tá? Julgar trauminha e traumão. Cada trauma de cada pessoa, não importa se é um abuso que sofreu quando criança ou uma mordida de um cachorro. Para aquela pessoa, nossa senhora, a mordida desse cachorro é todo o universo dessa pessoa, né? Então eu respeito a dor individual de cada pessoa. Então assim, ainda assim, existe, né, aqueles que chocam mais as pessoas e chocam menos. No entanto, falando individualmente, todos nós temos. E vencer os traumas para viver com plenitude, às vezes é o necessário, mas nem todas as vezes a gente consegue, né? Mas eu vou falar pra vocês, tá? É terapia. Basicamente. Porque ajuda muito, né? Então, se tem uma coisa que a gente tira de It, a coisa, é que os anos passam e o It, ele é como um gatilho, né? Que você tá bem, do nada é um gatilho, um negócio que vem e aquilo te bota pra baixo. E aquilo te joga, e aquilo te pega, e aquilo te consome, sabe? E aquilo vai te matando. E aí você, do nada, você supera e aí passa um tempo de novo, um outro gatilho. Então, tipo assim, existe uma questão muito legal que a gente pode tirar do Pennywise, que é esse, né? É procurar forças dentro de nós mesmos pra vencer os nossos traumas, pra vencer os nossos medos e termos a vida que a gente merece. A paz, o amor, a plenitude, o tudo de bom, sabe? É punk, mas é babado. É babado. Pelo menos essa é a lição que eu tiro de It, a coisa. Bom, o Ed, coitadinho, o Ed morre, infelizmente. Eles saem da casa, a casa ela é consumida, tudo aquilo é consumido. Eles se jogam da pedreira, tomam banho ali, dão risada. Depois eles saem de lá, andam pela cidade, percebem que a cicatriz sumiu. Ou seja, tudo que eles viveram, tudo que significava aquilo, acabou. As pessoas que morreram estão mortas, de fato. Mas tudo que houve em torno daquilo acabou. A maldição de Derry se quebrou.
lembrou. E aí mostra, anos depois, que eles viveram as próprias vidas. O Bill finalmente começou a escrever livros com finais bons. O Ben se casou com a Beverly. No fim, a gente descobre que o Rich, ele era apaixonado pelo Ed. Então, lá na ponte do beijo, ele vai lá e ele reforça algo que ele tinha feito quando ele era criança. Ele reforça o E e o R, né? E mais R, que é Ed e Rich, que ele era apaixonado pelo Ed. E o Mike finalmente sai de Derry, né? Ele sente que ele cumpriu o que ele tinha pra cumprir em Derry e sai, vai viver a vida dele. E nos últimos momentos eles recebem uma carta do Stanley que diz por que ele fez o que ele fez. E é muito interessante, porque aí vem o motivo, né? O Stanley, como eu falei pra vocês, ele foi o primeiro a se lembrar. Assim que o Mike ligou pra ele, ele lembrou de tudo. Por quê? Ele foi um dos mais traumatizados do grupo. E imediatamente ele sabia que a força do Pennywise era o medo. Então, na carta ele fala: eu me matei, e se vocês estão lendo essa carta agora, é porque eu fiz o certo. Nós não teríamos vencido se eu estivesse lá. Apesar do Ed ter sido ferido, né? Mas o Ed, ele acabou sendo força pra eles. Agora, você já imaginou o It matar o Stanley e em seguida o Ed? Ah, imediatamente a galera ia falar: os próximos somos nós, né? E o Stanley, ele acha que ele não, né, pelo que a gente entende, ele acha que ele não daria força pro grupo como um todo a partir da hora que eles chegassem, porque o Stanley, ele era completamente medroso. Completamente, ele não tinha força nenhuma pra conseguir atacar o It, o Pennywise. Então ele se matou. Esse foi o motivo pelo qual ele se matou. Ele se matou pra não comprometer o grupo. E muito que bem, dessa maneira feliz, é que acaba It, a Coisa, capítulo 2. Bom, eu espero realmente que vocês tenham entendido o que é o filme, entendido o que é o Pennywise, porque realmente é uma coisa fantástica. Eu acho, assim, maravilhoso. Essa questão do você precisa parar de ter medo pra, né? Nossa, isso é maravilhoso. E mais uns detalhinhos legais é que as crianças, quando elas voltaram pra gravar, elas já estavam mais ou menos 2 anos mais velhas, né? Do que na época das primeiras gravações. Então elas estavam grandes. Elas tinham desnivelado, sabe? E aí, pra gravar as cenas de flashback deles, nossa, teve que usar um grau de CGI no rosto deles pra tirar algumas expressões, deixar o rosto deles mais redondo, né? A carinha mais redonda. E eles tiveram alguns que usar uns sapatos e tal, pra poder nivelar do jeito que eles eram, né? O Ed, que era muito pequenininho, o ator, ele cresceu muito. Ele ficou maior do que a maioria deles. O Rich, que também era pequeno, era menor do que o Bill, cresceu, ficou imenso. Acho que ele é um dos mais altos do Finn Wolfhard. A que menos mudou foi a Beverly, porque a Beverly já tinha um rosto mais, né? Então ela mudou muito pouco, mas o restante, gente, esqueceram horrores. E aí uma coisa do número 27 é, né? O primeiro filme, né, It, capítulo 1, ele foi lançado 27 anos depois do original. Original 1990, It 2017. E a estreia do primeiro filme foi dia 8/9 de 2017. Somando todos os números, dá 27. Assim como a estreia do segundo filme foi 6/9 de 2019. Somando todos os números, dá 27 de novo. Olha, é 27, 27, 27. O Pennywise volta a cada 27 anos. Gente, eu achei assim horrível. E uma última notícia maravilhosa é que uma série do Pennywise está sendo desenvolvida, né? Na verdade, já foi desenvolvida, não sei se foi gravada, porque eu pesquisei e não encontrei muito, mas chama-se Welcome Derry. Vai estrear no Max, né? Que é a antiga HBO Max, agora vai estrear no Max. Vai se ambientalizar nos anos 60. Os 2 primeiros episódios parece que seriam dirigidos pelo próprio Andy Muschietti, que foi quem dirigiu o filme, e contaria ali, de certa forma, a origem do Pennywise, né? Vai se passar nos anos 60, mas vai retratar toda a origem do Pennywise. Não sei se, como série, tudo isso que eu tentei explicar pra vocês, do Maturin, né, da tartaruga, ter vomitado e tal, não sei se tudo isso vai ser finalmente colocado. O Andy Muschietti falou que ele tinha vontade, sim, de colocar tudo isso no filme, mas ele teve que mastigar o máximo possível, porque não ia dar tempo de fazer as pessoas entenderem o que é o Pennywise, né, porque é uma coisa muito complexa. Então eu fico pensando se a série vai ter. Tô animado, né, uma série Welcome Derry. Bom, se tiver, saibam que com certeza vai ter vídeos e vídeos aqui no canal sobre ela, viu? Inclusive, se sair trailer e tal, provavelmente eu traga aí análise de trailer pra gente poder ver juntos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Eu amei trazer pra vocês o capítulo 2. Continuem dando like, tá? Bastante like aqui no canal pros vídeos, mesmo que não tenha capítulo 2, porque isso ajuda demais no canal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.